Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta para falar agora mercado de café. A semana mais uma vez foi marcada aí por bastante valorização lá na Bolsa em Nova York. O setor continua bastante apreensivo em relação à oferta global de café para o ano que vem, principalmente com foco no Brasil, é claro, o maior produtor e exportador de café do mundo. Mas hoje o mercado recuou um pouquinho, teve um ajuste nos preços, retomada dos negócios depois do feriado de Ação de Graças ontem lá nos Estados Unidos. Mas para a gente entender o que significa, como é que o mercado está olhando para o setor cafeiro, nós convidamos aqui hoje, então, o Eberson Vilas Boas, sastre. O Ederson, ele fala com a gente em nome da Minasul. Eberson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado, uma ótima tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Eberson, a gente teve uma semana aí bastante movimentada, café atingindo patamares aí que não eram vistos há bastante tempo no mercado. O que a gente atribui a essa alta? A gente continua com aqueles fundamentos sólidos, preocupação com a oferta brasileira. Como é que você analisa essa semana para a gente hoje? Eu sinto que de 15 dias para cá, após a florada, após todas as chuvas que tivemos em outubro e novembro, agora uma preocupação um pouco maior em relação à safra 22. Junto com esse cenário fundamental, tivemos recentemente exercício de opções na Bolsa de Nova York que contribuiu para impulsionar essas cotações a esses níveis. Hoje, por exemplo, mesmo com essa correção, o mercado continua acima de 2,41. Então, quando a gente olha os dados técnicos e fundamentais, isso tem dado esse suporte no mercado de café. Eberson, quando você fala dessa questão da florada, é um assunto que a gente tem acompanhado de perto aqui no Notícias Agrícolas, então é uma realidade para a área de atuação da Minasul também, porque a gente viu aquelas fotos, né? Florada generalizadas, as imagens chamaram a atenção, mas o problema de vingamento, então, ele também acontece para os cooperados da Minasul, perdão. Eu acho que isso é meio que no sul de Minas inteiro, né? No estado de Minas Gerais. É difícil falar ou afirmar o percentual de quebra, né? Mas o café já vem sofrendo há bastante tempo, com seca, depois geada, e no caso da geada, tem aquela planta que a folha não é queimada, mas o frio afeta o fruto, né? Essa era uma preocupação do mercado, continua sendo, e a gente viu que depois da florada, os grãos não pegaram, mas é difícil analisar. Creio eu que em fevereiro, quando o grão tiver um pouco maior, janeiro, fevereiro, ali a gente vai ter uma percepção melhor. Mas a gente sabe que as dificuldades virão inclusive, é difícil medir porque no mesmo talhão você vê lavoura que o chumbinho está lá e vê lavoura que o chumbinho não está lá na sua totalidade. Mas eu creio que em breve a gente vai conseguir ter uma ideia melhor. Mas acho que o mais importante é saber que as coisas vão se ajustar e nós vamos ter café para vender, vamos ter café para exportar e para tomar. E quando você fala em exportação, Eberson, eu não posso deixar de perguntar para você como é que vocês têm visto essa questão do caos logístico, né? Não é um problema que atinge só o setor cafeeiro, ele é global, atinge todo mundo, mas há sinais de uma recuperação ou pelo menos de uma estabilidade para o setor? Como é que vocês têm avaliado essas últimas semanas? A gente acredita que o pico da crise já passou. Algumas alternativas estão aparecendo, nós, inclusive, estamos estudando algumas alternativas. A gente percebeu que o novembro nosso foi um pouquinho melhor que o outubro, o dezembro também sinaliza um pouco melhor, e a partir de janeiro é meio que um consenso que as coisas podem melhorar. Então, mesmo assim, atualmente ainda continua difícil, mas no café sempre foi assim, é uma dificuldade ou outra, mas o importante é que a gente aprende e supera todas elas. E Eberson, e mesmo com todos esses fundamentos
firmes, né, para valorização, para manter o café pelo menos nesses patamares que estão sendo negociados hoje, o mercado recuou hoje. Você atribui isso a mais algum fator externo? Estou te perguntando isso porque o petróleo caiu bastante nessa sexta-feira, puxou as demais commodities, ou para o café essa variação ela foi unicamente técnica nessa sexta-feira? O comportamento dos mercados, uma realização é natural, né? Se a gente olhar uma semana atrás, o café subiu bastante e realizou. Essa semana não foi diferente, subiu praticamente a semana toda, hoje deu uma realizada, o que é natural, principalmente quando o mercado está dentro de um canal de alta. Mas a gente viu que a pandemia, o Covid, voltou a crescer e a preocupar alguns países, e isso não deixa de afetar a economia como um todo, né? Inclusive o Ibovespa também está sofrendo hoje, com queda e uma realização em todas as commodities. Mas eu vejo que é uma realização natural. E Eberson, como é que deve ficar os próximos dias lá em Nova York? A gente consegue traçar aí o que pode acontecer? O mercado vai continuar nesses patamares de preço? Tendência é manter, né, essa questão da alta que a gente vem observando? O que você acha que deve acontecer aí nas próximas sessões? Olha, prever o terminal é complicado. A gente está vendo aqui ontem, antes de ontem, aliás, o mercado chegou bem próximo de 2,50. É o nível mais alto dos últimos 10 anos. A gente viu, sabe que em 2011 o mercado chegou a 3 por libra, mas as coisas são diferentes hoje, né? É difícil, eu vejo muitas pessoas questionando, será que pode ir, será que não pode? Tanto ele pode ir a 3, como ele pode voltar para 1,80. São coisas que a gente não consegue. A sensação que a gente tem diante das dificuldades, da preocupação, não com falta de café, mas com uma safra 22 menor. Então, isso tudo dá uma sensação de que até o pico da entre-safra, que é fevereiro, março, o mercado deve continuar firme. Mas é bom sempre lembrar que o mercado não olha somente o fundamental, tem outras coisas. A gente tem inflação, a gente tem eleição, a gente tem taxas de juros, tem esse Covid novamente aborrecendo, são várias coisas que acabam afetando o mercado. Acho que o produtor tem que conseguir equilibrar tudo isso, ele tem que perceber que o custo de produção também cresceu e tomar cuidado no sentido de investimentos, etc., porque o preço ele sempre tenta, ele visa buscar o custo de produção, né? Então, embora um cenário bem firme, mas todo cuidado é pouco. Era isso que eu te ia perguntar, Eberson. Como é que tá para o produtor nesse momento? Ele tem fechado os negócios, tem feito trava, ou o mercado tá mais parado, o produtor esperando para saber o que de fato vai acontecer, fazendo as contas para ver como é que deve ficar o bolso? Como é que tem sido esses últimos dias? Da geada para cá, o produtor ele está mantendo uma cautela bem grande. Ele ainda tem um restinho da safra 21 que ele ainda pode vender. A safra 22, com o episódio da geada e do clima e da seca, ele praticamente parou de fazer operações para 22, porém voltou a olhar o 23 e o 24 em quantidades pequenas, mas com esse preço aí entre 1.500, R$ 1.600 no mercado futuro, ele tem olhado cautelosamente e olhando custo, olhando paridades, mas ele tem participado, tá? Ele tem participado, isso é que é o que é mais importante, né? Eberson, eu agradeço muito sua disponibilidade, a disponibilidade da Minasul. Já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes e até a próxima. Bom final de semana. Obrigado.
Portanto, nós conversamos aqui com o Eberson, ele falou com a gente em nome da cooperativa Minasul para a gente entender melhor o que está acontecendo com o mercado de café. Os preços subiram bastante na Bolsa em Nova York essa semana, mais uma vez impulsionado aí pela preocupação que o mercado tem com a oferta global do grão, principalmente quando a gente fala em Brasil. Depois da seca e geada, todo o setor aguarda para saber como é que vai ser a produção do ano que vem, lembrando que as principais áreas de produção de café arábica do país registraram uma florada generalizada, bonita, mas que aparentemente não vingou. O Eberson trouxe para a gente o que é difícil acompanhar, que no mesmo talhão a gente tem a situação de ter o chumbinho e no mesmo lugar não ter. Então tudo isso precisa ser acompanhado bem de perto e deve manter aí os preços firmes na Bolsa de Nova York até pelo menos o período de entre safra entre fevereiro e março. Paralelo a tudo isso, a gente teve hoje um dia bastante movimentado no setor financeiro, um dia de aversão ao risco por conta de uma nova variante do coronavírus que assustou aí os mercados. O petróleo chegou a cair mais de 10% durante esse pregão e tudo isso influenciou também para que o mercado de café registrasse baixa hoje, mas o Eberson trouxe para a gente que no caso do café, apesar de ter certa influência, a variação ela foi técnica porque o mercado subiu expressivamente durante a semana. Em questão da logística, ele trouxe para a gente que aparentemente nas bases da Minasul o pico da crise já passou, o setor começa a ver aí certa estabilidade, mas a gente precisa esperar até janeiro para ver se de fato isso se confirma. Bom, vou ficando por aqui, agradeço sua companhia e audiência, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.